Ezequiel, capítulo 27. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus converses, de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram de marfim engastados em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte, azul e púrpura das ilhas de Elisá. Eram o seu todo. Os moradores de Sidom e a de Arvade foram seus remadores, os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você. Esses foram seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar, os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Put serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que os cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que as rodeavam. E os gamatitas ficavam de vigia nas torres, penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhes traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal, Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Torgamá, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeiras de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você pelas suas mercadorias. Davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã, Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes e negociavam com você trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto, negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você pelas suas mercadorias. Davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane, Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade eram seus clientes. Negociavam com você trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros e seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, e os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro.
Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você, com amargura de alma, com amargura, lamentação. Em seu pranto, farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos com as suas muitas riquezas e suas mercadorias. Você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estavam dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Ezequiel, capítulo 28. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de um Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei, e lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todo que os contemplam. Todos que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você.
Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel, já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, eu me santificar entre eles, diante das nações, então habitarão na casa que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que a trataram com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Isaías capítulo 54. Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada, e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre as safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas.
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça. Ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 24 ao 29, e Colossenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 19. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Curta, comente e compartilhe.